Olá, você que nos assiste. Eu sou Júlia Brandes e está no ar mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícia, com nossa editoria política. Bom, hoje estamos com um município aqui da Bahia chamado Venceslau Guimarães e trouxemos de lá o prefeito Gabriel de Parisi para bater um papo aqui com a gente, trocar uma ideia. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, depois eu o apresento. Ele é engenheiro agrônomo e empresário e foi eleito prefeito de Venceslau Guimarães agora nas eleições de 2024, no ano passado. Prefeito Gabriel, seja muito bem-vindo à nossa mesa, ao nosso podcast. Vamos aqui trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre os projetos, como é que estão as coisas lá em Venceslau. E fica à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlia. Para a gente é uma satisfação podendo estar aqui para a gente trazer a nossa experiência do que a gente passou, do que a gente viveu nesse processo político e poder contribuir também de informações, levar o nome do nosso município para os 4 cantos da Bahia, que é o que a gente se propôs a fazer, né? Trabalhar pelo nosso povo. Maravilha. Então, você está no lugar certo. Para começar, para contextualizar a gente aqui, conta um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e também do apelido que te chamam, né, de menino de vó. Já chegou aqui essa informação para mim, eu quero saber de onde veio isso. Então, conta um pouquinho da sua trajetória até hoje, os dias de hoje. Bem, eu iniciei na vida pública através de um convite de um ex-prefeito, né? Na época, o então prefeito Nestor Vicente, que me convidou com 24 anos para ser secretário de saúde do meu município. E foi a primeira experiência que eu tive no setor público. Até então, eu estudava, fazia faculdade, trabalhava na empresa da nossa família. E daí eu recebi esse convite por conta de um envolvimento que eu acabei tendo na campanha e eles perceberam, né, que a gente poderia contribuir. Eu fui convidado e aí eu iniciei a minha trajetória no setor público. Fui secretário de saúde por 2 anos, isso no ano de 2012, né? Iniciamos a gestão em 2013 e quando foi em 2016 eu fui convidado novamente e aí participei por mais outro pleito, 2016, como secretário de Agricultura, atuando na minha área, que é a parte aí da agricultura. Eu sou formado em engenharia agronômica pela Universidade Federal da Bahia. E aí pude também contribuir durante esses 5 anos e para mim foi assim um passo importante na construção profissional, como pessoa, como ser humano. Porque quando a gente se envolve com o setor público, a gente acaba tendo algumas experiências, que até então a gente não tinha vivido. Então, iniciamos a trajetória nessa linha, servindo como secretário. E aí a política envolve a gente, né? A gente que gosta de lidar com pessoas, a política é uma ferramenta muito importante. E através da política a gente consegue ter essa acessibilidade às pessoas. E é uma coisa que eu gosto de fazer, é estar perto do povo. E aí a gente foi construindo, a gente foi vendo a importância da gente estar participando do processo eleitoral. É uma ferramenta, como eu disse, muito importante para a gente poder ajudar o município, contribuir para o desenvolvimento. E eu percebendo que eu tinha essa vontade e a gente tinha a possibilidade, a viabilidade de sair candidato, a gente colocou o nome como candidato a prefeito nessa eleição de 2024 e graças a Deus a população de Venceslau, a maioria, confiou. Uma eleição muito difícil, abraçou muito cheio de dificuldades, de obstáculos, como natural, acredito eu, a gente que ouve hoje as experiências dos colegas prefeitos, a gente sabe que, claro, cada município com a sua realidade, mas com as dificuldades normal que existe em qualquer pleito eleitoral. E em Venceslau não foi diferente, Tem algumas situações que ocorreram, que é a situação do menino de vó, que é uma longa história. Eu pode acho contar, que se quiser contar, pode contar. A gente vai ter a possibilidade de contar. E foi uma coisa que marcou muito a nossa caminhada política. Eu tenho dito às pessoas que a nossa campanha foi uma campanha feita de sentimento. E o nome Menino de Vó foi através desse sentimento, Eu perdi meu pai muito cedo. Não tive a oportunidade de conhecer meu pai, que era uma pessoa muito, muito boa, um cidadão de bem, uma pessoa que a comunidade de Venceslau sempre gostou e adorou. E essa amizade que meu pai teve acabou... Ele era da política também? Não, estava envolvido, meu pai era agrônomo também, tomava conta das fazendas de meu avô, mas era aquele cara que era do povo, povo, tinha uma conhecido. relação de amizade muito grande. Meu pai, ele viveu pouco, mas o tempo que ele viveu aqui, ele conseguiu construir verdadeiras amizades e
assim, ajudou muita gente naquela época. E eu hoje colho os frutos disso, né? Dessa relação que ele criou com o povo de Venceslau. E isso foi um marco na nossa trajetória. Então, como eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, fui criado por minha mãe e por meus avós, né? Paternos. E nesse movimento político, de acirramento, né, das partes, o atual gestor teve a infelicidade de tocar nesse assunto, que é um assunto delicado para a gente, por conta do sentimento que a gente tem, né, da perda do pai, mas automaticamente também é um sentimento que mexe com a cidade, porque o que aconteceu com meu pai foi uma coisa que marcou na época. E é lembrado, são 37 anos já desde a morte dele, mas são 37 anos que a comunidade ainda lembra. Isso mostra marcante, a importância, né? E assim, o impacto que teve naquele momento. E ele mexeu numa ferida que machucou a minha família, mas machucou também uma grande parte da população que naquele momento se sensibilizou com isso. E daí surgiu o menino de vó, né? Ele foi para a rede social dizer que eu era um menino criado por vó e que eu não tinha resistência, que eu não tinha capacidade de vencê-lo, que ele tinha passado por grandes problemas na vida e eu não tinha passado, e quis, na verdade, me diminuir. Quis atacar de alguma forma. Atacar e diminuir pelo fato de eu não ter tido a oportunidade de ter meu pai envolvido na minha criação por essa fatalidade. Então, isso foi um sentimento que nos abraçou naquele momento com a comunidade, abraçou a região. Inclusive, a gente tem essa marca também. Foi um sentimento regional, os municípios ao redor, né? Porque a gente vive no Baixo Sul, então ali tem muitos municípios perto que são amigos nossos também, municípios que a gente tem uma relação de amizade, e isso acabou contaminando todo mundo esse sentimento, né? De repúdio pela fala dele, infeliz. E isso fez com que a campanha da gente tivesse esse título do menino de vó, né? E serviu como acolheu de uma forma carinhosa, né? Pegou isso e reverteu. E a gente sentiu isso da comunidade, né? Esse sentimento de se aproximar mais de mim, da minha família, de sentir a dor que a gente sentiu. Pra gente foi, assim, marcou muito, pra mim principalmente, por meus irmãos. Mas o apoio que a gente teve da comunidade serviu como uma mola propulsora, né? Pra gente entender que a gente estava no caminho certo, e se a gente estava sendo atacado é porque estava incomodando, né, a oposição. E aí foi quando surgiu o menino de vó, que hoje é conhecido em um bocado de lugar da Bahia, viu? Aí pegou, agora os amigos, já era. Os colegas prefeitos aí sempre perguntam: rapaz, você é o menino lá do menino de vó, né? Então foi uma marca que ficou que a gente nunca vai esquecer. De uma forma bonita, com né? certeza. E eu tenho muito orgulho de ter sido criado pelos meus avós, né? Ter meus avós na minha criação. Então, tudo que a gente tem hoje, a gente deve a ele, a educação. A minha mãe também foi muito presente na nossa criação, mas naquele momento que a gente mais precisou, foi meu avô e minha avó que esteve perto da gente, né? Tanto comigo como com meus dois irmãos, que naquela época também estava aí. Então, isso criou, a gente tem essa relação muito forte com meus avós, né? E meu avô também foi prefeito da minha cidade, então legal. A gente tem uma história política, né? A gente tem uma história dentro da cidade de Venceslau Guimarães. Meu avô foi o segundo prefeito da cidade, então tá no sangue já, não você foi tem uma à toa, referência. né? A gente tem as referências de compromisso, de responsabilidade. Era um cara que sempre honrou as suas obrigações. Então, a nossa ida para a política foi também por isso, né? Pela comunidade confiar na família da gente, confiar nas pessoas que tiveram no passado, né? Como meu avô, como meu pai. Então, isso nos ajudou a gente, hoje, graças a Deus, estar aqui como prefeito eleito da nossa cidade. Maravilha. Você me falou que esteve à frente de algumas secretarias, né? Você acha que como isso vai te proporcionar, assim, vai te contribuir, né, para a sua gestão? Ter vindo, assim, dos bastidores de outra área, sem ser, né, a prefeitura em si, mas como é que isso vai contribuir aí? Com certeza, foi uma experiência, assim, muito boa que eu tive, principalmente no período que eu fiquei à frente da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque, Júlia, graças a Deus, eu nunca passei fome, eu nunca tive dificuldade de dormir. Minha família, ela sempre me deu o básico, né? Nós nunca fomos ricos, mas também a gente, graças a Deus, a gente não passou por dificuldades como uma grande parte das pessoas, principalmente da minha cidade, passa. E naquele período que eu fiquei à frente da secretaria,
eu pude presenciar algumas situações, algumas dificuldades que o nosso povo enfrentava, que até então eu nunca tinha presenciado. Então eu digo o seguinte, que a passagem minha à frente da Secretaria de Saúde, ela me fez melhorar como pessoa, como ser humano, né? Porque a gente já começa a ver, a visualizar os nossos amigos, né? Pessoas que a gente nem imagina que passa por algumas dificuldades financeiras. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, pacientes nossos que iam para Salvador no carro da saúde, que viaja na madrugada e retorna na outra madrugada e passava o dia inteiro sem ter o que se alimentar e chegou paciente a desmaiar dentro do carro por falta de alimentação. Então, pessoas que o médico receitava no posto de saúde uma receita de 10, 15 reais e não tinha condição de comprar. Então foram várias situações assim que a gente não tem noção, né? E se a gente começa a viver isso, então a minha passagem à frente da Secretaria de Saúde me transformou como pessoa, como ser humano, e para mim foi um crescimento pessoal e profissional muito grande. E depois a Secretaria de Agricultura, né? Que também foi uma passagem importante. O nosso município é um município extremamente agrícola, onde a nossa economia é baseada 90%, 95% na agricultura. Então, eu também pude conhecer o município, o interior do município, a gente pôde entender as dificuldades que o nosso produtor mais passa, né? As dificuldades com estrada, um município que tem uma área rural muito grande, então passa por grandes problemas de saneamento, de falta de água, de apoio à agricultura para o desenvolvimento da agricultura. Então, para mim foi uma experiência grande, porque eu tive essa oportunidade de conhecer as pessoas, saber as dificuldades, os maiores anseios que nossa população tem. Na agricultura, a gente pôde aprender muito, porque apesar de eu ser agrônomo formado, mas a gente vai sempre atualizando com os treinamentos, se renovando, pegando as tecnologias que estão sendo aí experimentadas na última geração, e a gente está trazendo isso para o município, trazendo isso para o agricultor. Então, a gente pôde ter essa experiência também, que para mim foi muito proveitosa, e vou poder agora, como prefeito, ter essa visão, né, que a maioria dos prefeitos, infelizmente, não tem, pelo fato de não ter, talvez, a oportunidade de ter visitado o município. Como eu disse, o município é um município muito grande. E são quantos mil habitantes? Nós temos lá 24.400 habitantes. É grande, né, uma grande parte na zona rural, uma sede no município no extremo, já na divisa com Nilo Peçanha, e o nosso outra parte do município inteira, na divisa com Jaguaquara, com Cravolândia. Então é um município que geograficamente tem essa dificuldade, né? A sede da gente está mais distante de mais alguns afastado, povoados. A gente tem povoados com 70 quilômetros da sede, 80. Então é um município que é grande e tem essas peculiaridades que dificultam o acesso à educação, à saúde, né? Alguns atendimentos, né, principalmente na área de saúde, a gente tinha dificuldade de algumas localidades, de levar, de chegar lá. É um município, é uma região que chove muito, então isso agrava mais ainda a questão do homem do campo, da zona rural, da estrada. Então é um desafio muito grande, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade de passar por essas duas partes importantes, e que vai me ajudar muito, aí eu tenho certeza, a poder a gente, nesses 4 anos seguintes, aí a gente poder dar o melhor nosso para poder trazer ao povo de Venceslau o desenvolvimento, a melhoria de vida, né? Maravilha. E falando... perdão, pode concluir. Não, é isso. Falando nesses 4 anos aí que estão vindo, começando agora, né, essa gestão, você costuma dizer que o menino de vó vai mudar Venceslau, né? Então, conta pra gente um pouquinho dos seus projetos, seus objetivos, suas metas, assim, para honrar, né, essa promessa. O nosso município é um município que precisa de muita coisa, né? A gente sabe que o poder público, a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo, né? Porque existe a dificuldade financeira, é um município de pequeno porte, onde depende muito de investimento com o governo federal, governo estadual. Então, a gente sabe que a gente vai precisar priorizar algumas coisas, né? Então, o que a gente tem buscado no primeiro momento é montar, né, essa relação de parceria, principalmente com o governo do estado, que foi um dos grandes problemas que nós enfrentamos nessas últimas 2 gestões, porque foi um governo que se afastou do governo estadual. Então, foi difícil a relação, por questão política, né?
foi difícil essa relação do prefeito com o governador e Venceslau ficou com dificuldades em trazer alguns convênios com o governo do estado. A gente vê cidades ao nosso lado, como Teolândia, como Gandu, recebendo investimento do governo do estado, recebendo do governo federal, e por um capricho político do atual gestor, acabou que afastou. E hoje a gente não vê, de fato, a interferência do governo do estado lá por isso. Então, nesse primeiro momento, a gente se preocupou em trazer de novo, em buscar essa relação, em fortalecer. Eu voltei com o Jerônimo, é um governador que tem dado uma atenção especial a gente, né, ao município de Venceslau Guimarães. Ele entende a dificuldade que aconteceu nos últimos 8 anos, então ele tem também uma vontade de poder compensar esse prejuízo desses últimos 8 anos. Então, nesse primeiro momento, pós-eleição, a gente se preocupou com isso, em fortalecer essa relação, forças, né, com os nossos deputados federais, estaduais, para que a gente, de fato, consiga, através dessas relações, abrir as portas para a gente trazer o investimento do município. Então, o município da gente é um município que hoje tem dificuldade com estrada. O município da gente hoje é um município que o sistema de saúde não funciona. Então, hoje, uma gestante que precisa de uma ultrassom, ela precisa se dirigir a uma cidade a 100 quilômetros na policlínica para poder fazer um serviço que em outro momento era feito no município da gente. O município da gente hoje tem dificuldade com o hospital, que era um hospital que era uma referência na região, que fazia cirurgias pequenas cirurgias eletivas, e hoje funciona praticamente como um posto de saúde. Então a gente perdeu isso também. Isso a gente já está discutindo com a Secretaria do Estado para poder investir mais no nosso hospital, né, buscar recurso para que a gente coloque esse serviço, porque a gente entende que no momento que a gente oferece esse serviço mais perto da população, é uma forma de estar cuidando das pessoas. Claro, e a qualidade de vida aumenta, né? Isso, nós somos um município, como eu disse, que tem muita gente com dificuldade financeira, né? Gente que não tem condição de se alimentar, que dirá de fazer um procedimento médico. Então, quando a gente traz esse serviço para mais perto, a gente evita com que o cidadão tire do seu próprio bolso para poder arcar com essa despesa. Então, ou não vá para fora, né? Isso. Saia da economia local ali. Então, a gente vai focar muito esse ano nisso. A gente tem uma rede de educação que o município da gente é rural, então tem muitas escolas no campo. A gente tem alunos que deixam de ir para a aula por conta da estrada, que o ônibus não consegue rodar para pegar, né? A gente tem uma rede de escolas no interior que precisa de uma reforma, de um cuidado. É uma região que chove muito? Muito. É uma região que chove muito. Piorar muito mais piora ainda muito na época o acesso, né? Na época das chuvas, né? A gente percebe que alunos ficam 20 dias. Se ficar 20 dias chovendo, são 20 dias sem ir para a escola. Que não consegue ir. Então, a gente vai priorizar muito nesse momento esse acesso à escola, né? Então, a partir de janeiro, a gente vai fazer uma auditoria no município, daí nós vamos pensar na matrícula, pensar em viabilizar as linhas de transporte escolar para que esses alunos não precisem andar, como a gente percebe em algumas regiões. Tem aluno que anda 5 km para pegar ônibus, que esse transporte escolar poderia estar perto dele e evitar que o aluno fizesse uma caminhada tão longa. Então, a gente vai priorizar nesse momento isso. Nós vamos priorizar alguns serviços de saúde que deixou de funcionar, como a parte odontológica mesmo. Nós temos 10 unidades de saúde da família lá, distribuídas no município. Então, a gente montando uma equipe bem montada, a gente consegue levar esse serviço e atender, né, de forma distribuída esse serviço de saúde. Então, nós vamos focar muito também na infraestrutura dessas estradas. A gente precisa fazer com que o município da gente desenvolva, e só desenvolve pela agricultura, pela zona rural. Então a gente vai focar muito também nessa questão de ajudar o produtor, de fazer um ramal que a gente chama, para poder ele ter acesso mais fácil à propriedade dele, para que não dificulte ele entrar e sair com os produtos. Facilitar mesmo. Facilitar. A gente tem um município, como eu disse, com uma população em extrema pobreza, né? Quase 80% da nossa população recebe Bolsa Família. Então a gente percebe que é um público que precisa da assistência social. Então a gente vai fazer esse trabalho de se aproximar da comunidade, para a gente entender, né, para a gente ver quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, quem está em vulnerabilidade. Então a gente vai buscar nesse primeiro momento fortalecer essas 3 secretarias, né, que é a Secretaria de Educação, de Saúde, o Social e a Infraestrutura também, porque da questão das estradas. No nosso plano de governo tem a nossa Secretaria do Interior, que é uma secretaria que a gente pensou
idealizou justamente por entender a dificuldade do homem do campo. Então, uma secretaria voltada muito para o rural, né? Para atender o agricultor, para estar perto da questão do restabelecimento do acesso nas estradas. Então, a gente vai, durante esses primeiros 4 anos, montar essa base porque a gente entende que o desenvolvimento da nossa cidade vai partir daí. Exatamente. Você respondeu até super completa a minha outra pergunta, que era exatamente quais as prioridades, né? Assim, por onde começar nessa gestão. Você falou infraestrutura, saúde, né? Bacana. Bom, uma pausa aqui rapidinho, só para ele tomar uma água e para eu falar com você que está nos assistindo, que é interiorbaiano.com.br, nosso site que você já conhece, mas agora ele está de cara nova. Então, a gente deu uma repaginada, tá um layout bem bacana, tá diferente. Então, acessa aí, tem muita notícia, tem muita informação, na mesma qualidade de sempre, só a cara que tá mudada um pouquinho. E o Instagram também, @interiobaiano, segue a gente, conversa com a gente tenta responder todo mundo, tá? Mandem comentários, quem que vocês querem ver aqui, qual representante vocês querem ver aqui, que município vocês querem ver aqui, a gente tenta trazer, tá bom? Então, Interior Baiano, estamos nas redes e no YouTube, quem está nos assistindo aí na íntegra, se inscreve no canal, fala com a gente também. Estamos online, é só nos acompanhar. Nosso bloco 2 de perguntas aqui, vamos lá, sobre gestões passadas, como é que você avalia as gestões em Venceslau nos últimos anos, assim, qual o seu feedback? A gente sabe que era uma realidade diferente, né? Quando a gente olha, por exemplo, hoje a gente teve acesso já tem acesso a alguns prefeitos da atualidade. A gente sabe que a gestão pública ela deu uma avançada, né? Hoje a gente diz o seguinte, que o gestor que ele não está preparado para o sistema que ele vai assumir, né, a partir de agora, porque a gestão pública mudou, as leis mudaram. Eu me lembro que no passado o prefeito assinava um cheque para poder fazer pagamento. Uhum. Então hoje existe toda uma estrutura que mudou e que o prefeito ele tem que se atualizar. Então a gente vai... Eu me perdi na pergunta. Como é que você avalia gestões passadas de Venceslau? Como que você vê, né, que o município se desenvolveu ou não, que poderia mais, ou que foi dentro do esperado? O que você acha? Assim? Então, a gente percebe o seguinte, que, como eu disse, eu acho que os que passaram, cada um deu sua contribuição, né? A gente passou por dificuldades, a gente teve algumas gestões que foram... gestões que tiveram problemas sérios de pagamento, de falta de pagamento de fornecedor. Enfim, a gente tem um histórico de algumas gestões que não deram certo. Mas a gente tem também histórico de gestões que deram certo, né? Que fez com que trouxe alguns benefícios importantes, né, para Venceslau. A gente teve algumas gestões que investiu e inseriu a graviola no plantel das culturas, né, na produção agrícola. Então, Venceslau deu um destaque naquela época e se tornou, inclusive, o maior produtor de graviola da Bahia, né, do Brasil. E, então, assim, mas nos últimos anos, a gente percebe que o que faltou nas gestões passadas foi investir nas pessoas, né? Teve algumas gestões que construíram algumas coisas, que investiu no concreto, mas esqueceu de investir no principal, que é no desenvolvimento das pessoas, que é capacitar as pessoas, investir para que as pessoas empreendam, que entenda que a prefeitura ela não deve ser a única via de emprego, de desenvolvimento do município. Então, é uma das coisas que nós vamos focar muito também. A gente vai buscar investimento, buscar capacitação. A gente tem um professor que durante esses últimos 8 anos ficou esquecido, não foi dado a importância, né, e não foi feito investimento na capacitação dos professores, na reciclagem. Então, teve essas dificuldades, teve acertos também, né? A gente não está aqui só para falar dos erros, teve os acertos também, mas o que serve para a gente de lição é a gente entender que a gente tem todos os exemplos, né? Hoje a gente consegue fazer relembrar, vir à memória nossa o que a gente passou nos últimos anos, nas últimas décadas. Então a gente tem vários mandatos de ex-prefeitos que a gente vai pegar, colher o que foi positivo e tentar melhorar e potencializar no nosso mandato, e os erros eliminar, né? Então vários erros que foram
cometidos no passado, a gente tem todos os exemplos para poder dizer, não, isso aqui por aqui não dá certo. Então, serve muito para isso também, né? Para a gente fazer essa reflexão. E é isso que a gente tem buscado na montagem da equipe. A gente tem dado esses exemplos. Ó, gente, você lembra daquela época? Deu errado isso aqui. Então, a gente não pode ir nesse caminho. Ó, mas aqui já acertou. Então, vamos potencializar isso aqui. É uma via que a gente tem, que a gente consegue fazer um trabalho diferente. Então, como eu disse, todo mundo contribuiu com seus erros, com seus acertos. E resta agora a gente também, no período que a gente vai estar gerindo o município, também deixar a nossa contribuição, né? Buscar o melhor, né? Nós somos seres humanos, estamos suscetíveis ao erro, mas a gente tem todos esses exemplos para poder errar o mínimo possível. E é isso que eu vou buscar durante esses 4 anos. Maravilha. Você comentou anteriormente que Jerônimo, né, o governador, foi um parceiro aí, enfim, durante sua campanha ele esteve ao seu lado e tudo mais. O que você espera agora da atuação dele junto a você, junto ao município de Venceslau? O que você espera dessa parceria, né, do governador na sua gestão? Jerônimo foi um braço forte na nossa campanha. A gente, naquele momento, né, em 2022, na eleição dele, a gente assumiu também a dianteira da campanha dele no município. Graças a Deus a gente conseguiu vencer as eleições com ele. E naquele momento ele firmou um compromisso com o nosso projeto, dizendo que, Gabriel, a partir de 2024, 2025 você é prefeito, a gente vai estar com o que a gente puder, né, o que tiver disponível na estrutura do governo estadual para poder ajudar o município. E assim ele fez. Ele veio na campanha, fez um momento bonito lá com a gente, né? Onde ele pôde trazer a mensagem do sentimento que ele tinha de poder ajudar Venceslau. Anunciou e fez, né, assim, anunciou algumas obras de relevância que a gente precisa muito no município e sinalizou o interesse de poder nos ajudar a construir. Então, o Jerônimo ele foi um diferencial na nossa caminhada, né? Nós ganhamos a eleição com 88 votos, contra a estrutura de um governo que estava no poder, né, com uma máquina forte, uma estrutura muito grande. E a ida de Jerônimo lá nos ajudou muito. E eu tenho absoluta certeza que durante o nosso mandato ele vai estar mais próximo ainda, porque é isso que ele tem feito, né? Jerônimo ele já visitou mais de 200 municípios na Bahia. Então é um governador que está presente. No último sábado, nós estivemos no município de Nova Ibiá, que é uma vizinha nossa lá, uma cidade com 5 mil ou 6 mil habitantes, e ele estava lá, né? Entregando obras, fazendo anúncios de novas obras. Então, ele é um governador que ele gosta, ele é do interior, veio de uma cidade pequena, então ele sabe as dificuldades que um município pequeno enfrenta. E ele tem se comprometido muito com isso, né? Tem trazido para a gente essa garantia e mostrado para a gente o interesse que tem de poder investir nas cidades, e prova disso já são alguns anúncios, assim, algumas coisas que a gente tem discutido de obras importantes, que eu tenho certeza que com o governo do estado a gente vai conseguir mudar a realidade do município da gente, porque o governo estadual ele tem uma capacidade maior, uma força, né? Uma força maior, já tem uma parceria com o governo federal. Então a gente com a gestão alinhada com o governo do estado, alinhada com o governo federal, deslancha. Com certeza. E a gente tem algumas pautas lá que a gente já pontuou com ele, né? A gente teve esse momento com ele, tivemos com o chefe de gabinete Adolfo Loyola, que é um amigo também, um cara que sempre nos acolheu, e sinalizou o interesse de, a partir do ano que vem, a gente poder, a gente poder tirar do papel essas obras que é um sonho para a nossa comunidade. Maravilha, que coisa boa. Bom, você tem dado bastante atenção a alguns projetos relacionados a desenvolvimento sustentável, né? E eu elenquei aqui que eu queria que você explicasse pra gente o que é o projeto Parceiros da Mata, Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais. É isso, esse nome é grande mesmo, né? E de que forma, né, eles vão beneficiar as famílias do campo? Esse Parceiro da Mata é um programa do governo do estado, né? Que pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, o nosso secretário Osni. O CEVI é um cadastro que faz, né, para poder viabilizar esses projetos. Então, são uma série de ações que são feitas para que a gente consiga, através do projeto, do programa do governo, trazer os investimentos para a agricultura familiar. Então, o governo do estado, esse ano mesmo, ele vai estar
vai priorizar muito isso aí. Jerônimo separou no orçamento um valor para poder investir na agricultura familiar. É um trabalho tanto da SDR como da CAR, com o nosso presidente lá, Geandro, que é um cara que também tem esse carinho pela agricultura familiar. Então, a gente tem... É um projeto que vem para poder acolher o pequeno agricultor, né? E dentro do que a gente está montando da nossa Secretaria de Agricultura, vai encaixar certinho, porque a gente está montando uma estrutura. Como eu disse, eu passei por ali, eu sei as dificuldades, suporte para eles, né? As dificuldades que a gente enfrentou durante os 5 anos que eu tive ali, Sim. de falta de investimento, é uma pasta que não tem fundo. Então, esses programas, quando vêm do governo, os editais que são lançados pelo governo do estado, ajuda muito o pequeno agricultor. Então a gente vai estar montando uma estrutura na Secretaria de Agricultura para poder viabilizar o acesso a esses projetos, né? Não só do Polo da Mata, mas outros que o governo do estado tem também. E a gente vai estar com o Pronaf, a gente vai estar com um monte de coisa aí para poder colocar à disposição do nosso agricultor, para que o nosso agricultor desenvolva, que é isso que a gente precisa fazer, né? Fazer com que o nosso agricultor se torne independente. E o cara que vive no campo, o cara que vive da agricultura, são várias dificuldades que tem. Se o poder público não tiver a sensibilidade para poder se aproximar do agricultor, para poder auxiliar nisso aí, fica difícil, muito difícil para ele, né? Bom, em relação à educação, você anunciou a ampliação, né, e construção de um anexo de uma escola municipal. Então, conta um pouquinho sobre esse projeto, né? Como você pretende garantir, né, um ensino de qualidade para a população. Na verdade, é uma escola estadual. Né? Nós temos uma escola estadual lá na Ilop Jenks. É uma escola que, durante esse tempo, e principalmente os últimos 8 anos, com essa dificuldade da relação do município com o governo, foi uma escola que o governo não teve a condição de fazer uma intervenção. E foi um pleito nosso, né? Tanto minha como do nosso vice-prefeito hoje, que na época era vereador Álvaro, pautou isso com a Secretaria de Educação do Estado. Nós temos um distrito chamado Cucão, que é o maior distrito nosso, né? E lá tem um anexo dessa escola, só que é um anexo improvisado, num prédio do município, onde não tem as condições e a infraestrutura devida para poder executar uma boa educação. Então a gente pleiteou esse anexo, já está na fase de licitar, agora né, no início do ano já licita, e é um investimento na casa de quase 30 milhões. É a construção do anexo e a ampliação do colégio Nair Lopes Jenks, que é o nosso colégio estadual, e no modelo do governo do estado, né, nessa nova proposta que foi colocada desde do então governador Rui Costa, agora com Jerônimo, e uma proposta de um colégio em tempo integral. Um colégio com teatro, com refeitório, com quadra de esporte, com laboratórios. Então, um colégio de verdade, base, com né? uma infraestrutura muito bacana, que é também um sonho da nossa comunidade, né? A gente ficou durante esse tempo todo com um colégio limitado, tendo a capacidade até dos estudantes ter acesso, mas não acabava indo para o município do vizinho, porque a estrutura era melhor, a qualidade era melhor. E com a chegada do colégio desse aí, a gente vai poder contribuir muito para a educação, né? Fortalecer a nossa rede de educação. Aí tem os colégios municipais, que a gente vai poder também, e vai buscar investir, né, na requalificação, na ampliação de alguns da zona rural. Foram fechadas várias escolas nesse período. Então, a gente tem uma queixa da comunidade de que dificultou o acesso, porque acaba fechando no distrito e tendo que se deslocar para os centros maiores, né? E isso criou uma dificuldade. Um transtorno, né? Um transtorno de você, da mãe ter uma criança de 4, 5 anos, ter que colocar num ônibus escolar para poder ir. E num município que a zona rural é muito grande, se dificulta muito. Então, nós vamos, através da Secretaria de Educação, realizar esse levantamento dessas escolas, ver o que é que a gente pode melhorar para evitar. Se a gente puder reabrir algumas escolas, nós vamos reabrir para poder dar esse conforto melhor às crianças, né, aos estudantes, porque não é fácil. A gente que tem filho, a gente sabe a dificuldade que é de você
pegar seu filho e colocar no transporte, onde às vezes você não tem um acompanhamento, a criança fica vulnerável. É um trajeto de estrada vicinal, de estrada de chão, então perigoso os acidentes. Então, a gente vai ter esse cuidado de poder investir nesse sentido, né? Maravilha. Pra gente dar esse conforto melhor. E a educação é a base de tudo, né? Uma boa educação, uma boa estrutura. Com certeza. É essencial. É a base da nossa sociedade, né? A gente, quando tem um povo que recebe a educação de qualidade, a gente vai ter um povo melhor. Com certeza. Com um entendimento melhor das coisas, né? E com mais certeza. Participativo também. Exatamente. Bom, a gente está caminhando aqui para o final, mas não acabou ainda. Calma. Só de última pergunta, assim, oficial, eu queria saber qual o sentimento, né, de estar agora à frente da prefeitura, de estar representando aí Venceslau, sua cidade. Qual o sentimento de ter levado essa eleição? É um sentimento de orgulho, né? Orgulho por tudo que a gente construiu, uma comunidade que nos abraçou, né? Como eu disse, a nossa campanha foi feita de vários sentimentos. E eu fico alegre porque eu pude levar esse sentimento para as pessoas, né? O sentimento de que o mandato de Gabriel não será um mandato de Gabriel, mas é um mandato do povo de Venceslau Guimarães, né? Então, a gente fica orgulhoso, né? Entendendo da missão e do compromisso que a gente tem hoje, né? Como eu disse, é um município de 24.400 pessoas. É muita gente. Eu tive 6.753 votos. Mas a gente hoje não governa para 6.700. A gente governa para 24, para todo mundo, né? Então, esse é um sentimento que a gente tem de poder de entender que a gente pode contribuir muito através do nosso mandato. A gente vai fazer uma gestão participativa, onde as pessoas possam contribuir, né, e dizer, Gabriel, eu acho que por aqui, no nosso distrito, a prioridade nossa é essa. Eu não quero construir uma gestão baseada naquilo que Gabriel quer. Eu quero construir uma gestão baseada naquilo que o nosso povo mais precisa. Então, esse sentimento, que, como eu disse, de orgulho por tudo que a gente viveu, né? Pelas ajudas que nós tivemos, desde a pequenininha, daquela pessoa que foi lá depositar só o voto, aquelas outras pessoas que me acompanharam durante várias noites, vários dias. Fizeram campanha, eu tive a oportunidade de visitar 95% das casas do município, de porta em porta. Eu não fiz uma caminhada de reuniões, eu fiz uma caminhada de visitas, de entrar nas casas, de poder ver a dificuldade que o nosso povo enfrenta. Então, entender tudo. Eu tenho dito o seguinte, que graças a Deus essa caminhada me preparou para ser prefeito hoje. Então, esse sentimento de gratidão, de orgulho é o que a gente tem e que eu tenho certeza que a partir de janeiro a gente vai poder retribuir essa confiança que a população colocou na gente, e com muito trabalho, com muita vontade, que é o que eu tenho tentado levar para a nossa equipe, né? De entender que a gente está ali por um período, que aquilo não é nosso, mas que a gente precisa dar o melhor da gente. A gente precisa... foi uma confiança que foi dada pela população, e a gente não pode de maneira nenhuma fazer falhar, né? Não retribuir, né? Sim, a gente tem que retribuir com muito trabalho para poder a gente mudar de fato nossa realidade. Boa sorte aí no processo e vamos que vamos. Bom, antes da gente ir para o nosso quadro aqui, o nosso bate-bola que você já conhece, eu quero só rapidinho, não vou nem falar muito, interiobaiano.com.br, nosso site, nosso portal, acessa lá, que vocês já estão sabendo que tá novo o negócio, dá uma olhadinha lá. @InteriorBaiano no Instagram, no YouTube é só procurar Interior Baiano, que a gente tá lá no nosso canal, se inscreve, tá bom? E agora, Gabriel, nosso prefeito de Venceslau Guimarães, temos um quadro aqui que o pessoal adora, fizemos algumas alterações, e é o seguinte, é um bate-bola, jogo rápido aqui, eu vou te falar algumas palavras, alguns setores, algumas áreas, e você me define da melhor maneira possível, do seu jeito, enfim, pode ser uma frase curta, pode ser uma palavra só. E a primeira palavra é agricultura. Mola propulsora. Economia. A base. Educação. Educação, eu acho que é o princípio de qualquer sociedade, né? É o que a gente deve prezar. Saúde. Cuidado com as pessoas. Família. Meu maior patrimônio. Venceslau Guimarães. Meu amor. Gabriel de Parísio.
Um sonhador. E ser prefeito é? Ser prefeito é uma honra muito grande, é uma honraria, é um orgulho, é uma missão, né? Eu me sinto alegre, feliz e honrado por essa missão que a população de Venceslau me deu. Então, são poucas pessoas que têm essa oportunidade, né? E é por isso que a gente tem que agarrar com unhas e dentes. Eu sou o 15º prefeito da minha cidade, então Deus escolhe, né? Não pode ser todo mundo, mas Deus escolhe aqueles que Ele acha que está capacitado para ser. Então, ser prefeito para mim é um motivo de muita honra, pelo compromisso, pela responsabilidade, por esse sentimento que a população transmite para a gente de confiança, né? Aproveitando aqui a deixa, já está falando de Venceslau, dos cidadãos e tudo mais, deixa para eles, então, uma mensagem de gratidão, um recado do que você quiser para o pessoal de Venceslau Guimarães. O recado é dizer à população de Venceslau que da nossa parte não vai faltar vontade, compromisso, lealdade ao nosso povo, né? Que durante esses próximos 48 meses nós não vamos sossegar enquanto a gente não vê a nossa Venceslau melhor. Eu não vou sossegar enquanto eu não perceber que meu município está prosperando, que as pessoas de minha cidade já não passam mais fome, já não tem mais dificuldade de moradia, né? Que a gente precisa criar oportunidades para as pessoas desenvolverem. Então, essa é a mensagem que eu quero colocar para a população, uma mensagem de esperança, dizer à população que, por minha parte, pela parte do nosso grupo político, da nossa estrutura administrativa que a gente está montando, não vai faltar carinho, não vai faltar amor, não vai faltar empenho para a gente mudar de fato a realidade desse povo que já sofreu muito e que precisa viver um novo tempo. E a gente está com toda a vontade e o que for necessário fazer dentro da legalidade, nós vamos fazer para poder colocar Venceslau num patamar que ele não deveria ter saído. Recado está dado aí para a população. Maravilha. Prefeito, eu só tenho a agradecer sua presença, sua participação. Queremos que o senhor volte, que conta mais depois o que está fazendo, o que está acontecendo lá. A casa está de portas abertas. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Ô, Júlia, eu que agradeço. É um momento que a gente pode, né, como eu disse, tá levando o nome da nossa cidade, que é o orgulho nosso. Estamos aqui para isso, a gente é uma janela aqui. E fica a deixa para a gente voltar aqui, né? Com certeza. Num futuro breve aí, já trazendo algumas ações, alguns resultados da nossa gestão. Importante. E mostrando a você e a turma que acompanha aqui o interior baiano as mudanças significativas que nós vamos buscar fazer. Né? Então, eu quero chegar daqui a alguns meses ou talvez a alguns anos, trazendo a proposta. Júlia, tá vendo aqui, Venceslau era assim, hoje tá assim, e a gente conseguiu fazer isso. Porque essa é a missão de qualquer um que se propõe a estar dentro da política, a estar exercendo um cargo público, é fazer esse trabalho para que a gente veja a mudança de fato, né? E, para mim, muito obrigado pelo convite, pelo acolhimento, e a gente está à disposição. Estamos aqui também. Mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que nos assistiu, que está aí nos acompanhando, que já viu os outros episódios, que chegou agora, que vai continuar com a gente. Então, obrigada a vocês e até o próximo episódio.